Olá, jovens, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um exercício, então, resolvido como exemplo para vocês. Novamente, nós vamos ter que trabalhar aqui com o sistema, com o conceito de potência para resolver esse exercício, só que de um jeito um pouquinho diferente com relação ao exercício anterior que nós fizemos, ok? Mas vai ficar claro aí a hora que a gente estiver resolvendo. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte para a gente: considere os dados do fabricante de um carro. Potência do motor de 57,4 kW, que dá aproximadamente aí 78 cavalo-vapor, e a massa de 1 tonelada, já considerando aí os passageiros, os 5 passageiros dentro do carro, então. Essa unidade de potência aqui é usual para veículo automotivo, tá? Em geral se apresenta a potência em cavalos, mas a gente vai usar aí os dados no Sistema Internacional de Medidas, então a gente vai usar os 57,4 kW como sendo a potência máxima do motor. Hein? E vamos para a letra A. Ele pede o seguinte: a aceleração é apresentada em termos do tempo que leva para o carro partir do repouso e chegar a 100 km por hora, sendo que para o modelo em questão é de 13,4 segundos. É bem usual, tá, essa representação em propaganda de carro ou em classificação de carro, que é o tempo que o carro leva para chegar de 0 a 100. Ele diz, tal carro faz de 0 a 100 em tantos segundos. E isso vai dizer o quão bom é ou não o motor do carro, tá? Então, no nosso caso, ele vai aqui de 0 a 100 em 13,4 segundos. E ele pergunta, então, qual é a potência média fornecida pelo motor aí ao carro neste intervalo de tempo. E também pergunta qual é a razão entre a potência, essa potência média, né, e a potência máxima lá de 57,4. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição de potência, que a gente viu que é o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Bom, nós já sabemos aqui qual é o intervalo de tempo. O exercício dá para a gente. É 13,4 segundos. Só que eu preciso calcular o trabalho. E eu não tenho nenhuma indicação aqui de qual é a força do motor neste intervalo de tempo para gerar essa aceleração. Então o que a gente tem que fazer é escrever o trabalho de uma outra forma, não usar aquela definição clássica do trabalho lá, a partir da integral de linha, do produto escalar, da força vezes o deslocamento. Mas, como eu tenho aqui variação de velocidade, eu posso muito bem lembrar do teorema trabalho-energia cinética, onde o trabalho realizado sobre um sistema é igual à variação da energia cinética desse sistema. Então, no caso, aí, o sistema é o carro com os passageiros, então a variação de energia cinética ficaria meio de m, né, que é a massa lá de 1 tonelada, vezes v final ao quadrado, que é o 100 km por hora, menos v0 ao quadrado. Só que como ele sai do repouso, então a gente tem aí que v0 é zero e a velocidade final é 100 km por hora. Só que também, como eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Medida, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso representar o meu sistema aqui, minha velocidade, em km por hora. Eu tenho que passar ela para metros por segundo. Mas aí, fazendo a conversão de unidades que a gente aprendeu lá no começo da nossa disciplina, a gente chega aí num valor aproximado de 27,8. Na verdade é 27,77777. Aí arredondando na primeira casa aqui, fica 27,8 metros por segundo. Bom, então eu já tenho a variação da energia cinética do meu sistema. Sendo assim, eu posso escrever então a potência como sendo 1 sobre o intervalo de tempo, vezes meio de mv quadrado, visto que o v0 é zero. Ok? Se eu substituir então esses valores aqui, fica 1 sobre 13,4 segundos, vezes a massa, que é 1 tonelada, então é 1000 quilogramas, para ficar no Sistema Internacional de Medida, dividido por 2, que já tinha na nossa expressão aqui, vezes a velocidade ao quadrado, que é 27,8 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. Então, fazendo essa conta na nossa calculadora, nós chegamos a uma potência de aproximadamente 28,8 kW. Então, tem um 10 a terceira aqui, tá? É 28,8 mil watts, ok? Potência média aí para este intervalo de tempo, para essa variação de velocidade aqui. Ele quer a razão agora desta potência com a potência máxima. Então, basta eu fazer a razão entre a potência dividido pela potência máxima. Isso vai ficar 28,8 kW dividido por 57,4 kW, que seria a potência máxima. Se você fizer essa conta, isso dá aproximadamente 0,5 ou 50%. Então, significa que para esta configuração aqui de 0 a 100 com este intervalo de tempo, significa que o motor do carro, a metade da potência do motor do carro está sendo usada aqui para fazer essa variação de velocidade. Tudo bem? E vamos agora para a letra B, então. Na letra B ele diz que boa parte da potência fornecida pelo motor é dissipada pelo arrasto aerodinâmico, ou seja, para vencer lá a resistência do ar. E ele diz que essa força de arrasto, né, FA, é dado por meio de ρ CAV², onde ρ é a densidade do ar, aproximadamente 1,23 kg por metro cúbico. Cx aqui, né, é o coeficiente aerodinâmico aí, com o coeficiente de atrito, de arrasto, né,
que dá cerca de 0,35, isso é um dado que ele está nos fornecendo, e a área da seção transversal do carro, ele diz que é aproximadamente 2,24 metros ao quadrado. Aí ele diz então que com esses dados ele quer que a gente estime a velocidade máxima que o veículo pode atingir. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ele está pedindo a velocidade máxima, ou seja, chegou num valor, você pode apertar ao máximo o acelerador do carro, ele vai chegar numa certa velocidade e não aumenta mais. Este carro ele não vai aumentar mais a velocidade. Então a gente está aí no regime, se é uma força de arrasto, a gente está no regime aí de velocidade terminal, ok? E se é velocidade terminal, tem que lembrar aí qual que é o nosso sistema. Vamos representar então como funcionaria esse sistema. Eu tenho o carro aqui representado por esse retângulo. Aí tem a força de aceleração, né, que tá do motor que está empurrando o carro para frente, aí no sentido positivo do eixo X. E a gente tem a força de arrasto, que aqui ele chamou de FA, eu chamei de D, porque na nossa nota de aula, em nossas aulas, a gente trabalhou com a força de arrasto como sendo a letra D. Então eu tenho a força de arrasto, que é a resistência do ar, no sentido inverso da força aplicada. Ou seja, no sentido inverso do movimento do carro, ok? E a gente sabe que esta força aqui de arrasto, ela aumenta conforme aumenta a velocidade, porque tem um v ao quadrado aqui. E vai chegar um certo momento de aceleração, aonde a intensidade da força de arrasto é exatamente a intensidade da força que o motor faz com que o carro vá para frente, a força para frente que o motor exerce. Neste instante, quando chegar se igualar os dois módulos, né, o módulo de D e o módulo de F for exatamente igual, a segunda lei de Newton se anula, certo? F menos D não tem mais aceleração, o sistema está em velocidade constante, velocidade máxima terminal. Então a aceleração é zero, então eu posso escrever que F menos D é igual a zero, ou seja, F é igual a D, e isso tudo é uma constante. Bom, se a força aplicada é uma constante, então eu posso agora usar a ideia do trabalho de uma força constante realizada. E a gente sabe que a potência máxima vai ser igual ao trabalho máximo dividido pelo intervalo de tempo. Se eu escrever então o trabalho agora como sendo o trabalho de uma força constante, como a força e o deslocamento têm o mesmo sentido e mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero, então o resultado do trabalho fica apenas a força vezes o deslocamento ΔX. E isso dividido pelo intervalo de tempo, que é da definição de potência. Mas percebam isso aqui, ó, isso aqui é importante para a gente. A gente tem aqui, deixa eu só selecionar, a gente tem esse termo aqui, ó, ΔX sobre ΔT. ΔX sobre ΔT, visto que agora a velocidade é constante, a velocidade terminal constante, eu posso escrever isso como sendo a velocidade. Então, a potência máxima do meu sistema vai ser igual a força vezes a velocidade máxima que ele gera. Só que a força eu sei que é igual à força de arrasto. Então, eu vou substituir a força pela expressão da força de arrasto. E isso vai ficar assim, ó. A potência máxima é igual à força de arrasto, que é esse termo aqui, meio de ρ CA, velocidade máxima ao quadrado. Isso é a força de arrasto. Eu peguei aqui a equação que ele nos deu. Vezes a velocidade máxima que estava já na expressão da potência. Então, vezes a velocidade máxima aqui. Logo, então, a gente tem que a potência máxima pode ser escrita como sendo meio de ρ CA, velocidade máxima ao cubo. E exatamente a velocidade máxima quem eu quero determinar. Sendo assim, basta eu fazer, então, isolar essa velocidade máxima. Isolando essa velocidade máxima, eu teria aqui o 2 que está dividindo, aparece do outro lado multiplicando. Então, temos aqui duas vezes a potência máxima. Rho, C e A estavam multiplicando aqui. Eles aparecem do outro lado dividindo no denominador. Então, eles aqui embaixo. E como eu tinha velocidade máxima elevado ao cubo, eu vou passar para o outro lado na forma de raiz cúbica. Então, é uma raiz cúbica, tá? Não é raiz quadrada, não. É raiz cúbica dessa divisão aqui, dessa razão aqui dentro. Então, se eu substituir agora os dados do nosso exercício, eu tenho, então, raiz cúbica de 2 vezes a potência máxima, que é 57,8 vezes 10 a terceira watts, porque era quilowatts, dividido pela densidade do ar, que ele diz que é 1,23 kg a metro cúbico. O coeficiente de arrasto aí, o coeficiente aerodinâmico, é 0,35. E a área da seção transversal do veículo, que é 2,24 metros ao quadrado. Então, se eu fizer essa conta aqui na nossa calculadora, a gente chega numa velocidade máxima de 49,3 metros por segundo. E convertendo ela para quilômetros por hora, que é a unidade que a gente está mais acostumado a analisar uma velocidade na nossa realidade aqui no Brasil. Então, se eu passar 49,3 metros por segundo
para km por hora, isso dá aproximadamente 177,5 km por hora. Essa é a velocidade máxima que esse veículo alcança. Então não adianta, você pode estar lá numa reta, né? Claro que aqui a velocidade máxima devido apenas à aceleração do motor, né? Então se a gente está numa reta, numa estrada completamente horizontal, livre e reta, né? Não tem nenhuma curva, nada, você pode pisar ao máximo o acelerador do seu veículo e a velocidade que ele chega é 77,5 km por hora. Essa é a velocidade terminal máxima aí que o motor consegue fornecer. Tudo bem? Então é isso, gente. Bons estudos aí para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Valeu!